Meu essa Deus. grande conselheira nossa também, né? Então, minha amiga Nazaré, estamos iniciando nossa plenária no dia do seu aniversário. Queria poder te dar esse abraço pessoalmente, mas infelizmente não consigo, né? Então, vamos dar início à nossa reunião plenária. Sejam todos os senhores e senhoras muito bem-vindos. Contudo-se, todos os senhores e as senhoras receberam a ata da reunião plenária anterior. Se há alguma ponderação a ser feita em cima do conteúdo da ata, que foi enviada por e-mail para os senhoras e senhores. Eu não estou ouvindo bem. Não, havendo quem queira não estou discutir, ouvindo. coloca a ata em votação. Eu estou com dificuldade de ouvir, presidente. Eu não sei se todos estão ouvindo bem. Eu não estou conseguindo lhe ouvir bem. Todos me ouvem? Estou ouvindo normal. Estou ouvindo Também normal. estou ouvindo normal também. Em relação à Estou ouvindo ata, normal. eu tenho uma ponderação em relação à ata. Fique à vontade, conselheiro, está em discussão. A gente, assim, mais uma vez, é reiterado, eu queria até que mais uma vez isso fosse registrado em ata na próxima, né, ata dessa reunião. A gente não está recebendo no tempo hábil esses documentos relativos ao que deve ser lido, discutido, e a gente não tem recebido isso no tempo hábil, né? Então, mais uma vez, eu vou me posicionar pelo voto da abstenção, né? Por esse motivo, só para ponderar isso no início logo da reunião, que norteia todos os demais documentos anexos. Tá? Eu queria registrar, que eu não sei se foi recebido no mesmo tempo, mas eu recebi esse e-mail agora e esses dias eu recebi de tudo e estou totalmente apto a participar da reunião. Eu queria registrar também. Também quero registrar. Eu também quero registrar ali a ata, recebi em tempo hábil. Não entendo o que é tempo hábil, mas porque os outros conselheiros conseguem ler a ata. Mas eu registro que eu consegui ler a ata. Eu também li a ata, tanto é que eu tenho até uma observação, mas eu li, eu não sei também o tempo que seria necessário, né? Mas para mim deu para ler tudinho. Também consegui em tempo Então, Nazaré, né, você tem... suficiente para isso. Desculpa, a doutora Nazaré disse que tem uma ponderação de adição, inclusão ou remoção, doutora? Adição. Que logo no início, né, quando são citados os presentes, o meu nome não aparece, não consta. E depois aparece citações minhas. Então, é uma comprovação de que houve um engano. Realmente, isso aí não é só para alertar para ser colocado. Viu, Alessandra? Somente isso. Ok, mais alguma outra ponderação? Bem, considerando, eu coloco em votação, aqueles favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Contrário, se manifestem. Abstenção. Abstenção com declaração de voto. Se manifestem. Por favor. Eu vou deixar bem claro. Isso está documentado, inclusive, isso pode ficar registrado em ato, porque está documentado através do envio do e-mail. Eu tenho recebido os documentos referentes, anexos da pauta da reunião plenária, com menos de 24 horas antes da realização da reunião. Esse é o tempo hábil que eu venho colocando. E se os colegas demais se dão por satisfeitos por isso, eu não me dou por satisfeito, especialmente por considerar a necessidade do cumprimento do regimento interno do regulamento do Conselho Regional. Então, por esse motivo, eu não tenho como opinar, não tive tempo hábil para fazer análise dessa ata da reunião plenária anterior, então por isso o meu voto é abstenção. Tá? Ok, então aprovada a ata por maioria dos senhores conselheiros, das senhoras conselheiras, considerando apenas que essa questão de tempo hábil que vem sendo alegado, mais uma vez, por um dos membros do nosso plenário, assim, eu semana passada tive a plenária do Conselho Federal de Farmácia, onde os conselheiros federais têm a obrigação de aprovar resoluções
com um volume de mais de 100 páginas às vezes, e elas foram enviadas com menos de 24 horas também. Não há clareza no regimento com relação a isso. Acho que há clareza com relação à convocação. E eu também tenho clareza que a diretoria está cumprindo os prazos que são necessários para o bom andamento da nossa plenária. Tá? Então, a plenária é aprovada por unanimidade, a ata da plenária é aprovada por maioria dos presentes. Considero o item 2 superado. E vamos passar agora para o item 3, leitura de expediente e comunicações de imediato, que a leitura de expediente é de ordem da diretoria, né? Especial diretoria, secretaria-geral, mas desde o início da pandemia nós adotamos a praxe de não fazer o registro deles enquanto nós não tivermos a oportunidade de fazer uma prestação de contas ao vivo e online para toda a nossa categoria. Tá? Então, eu passo ao item 4, comunicações, onde eu já havia pedido aos conselheiros, desde quando nós retomamos a plenária, no sentido de nós apenas enviarmos por e-mail, registrando que desde o início nenhum conselheiro enviou nenhuma informação de comunicações por e-mail para que ficasse constatado nas atas. Tá? Então, esse é o item 4. Coloque em discussão alguma ponderação do senhor e da senhora? Não havendo ponderações, eu vou passar ao item 5, que são proposições e indicações, alguma informação do senhor e das senhoras conselheiros. Não havendo ponderações, eu vou passar ao item 6, deliberação e aprovação. Deliberação da 452/2020, aprovação de emissão de notificação de multa de referendo plenário para firmas do processo fiscal que não apresentaram defesa dentro do prazo nos termos da resolução. Coloque em discussão a deliberação 452. Conselheiros, por favor, se manifestem. Não havendo discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenção. Deliberação 452/2020 aprovado por unanimidade. Deliberação 453, pedido de inscrição de profissionais. Alessandra, por favor, informe quem foram os conselheiros que relataram, na verdade, um conselheiro que relatou a deliberação 453/2020. É o doutor Eduardo Arruda. Doutor Eduardo, alguma consideração para os senhores e as senhoras conselheiros presentes? Não, nenhuma consideração. Coloque em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenção. Aprovado por unanimidade. Item 6.3, orçamento do programa do exercício 2021. Coloque em discussão o programa de orçamento para 2021 da gestão 2020-2021 do Conselho Regional de Farmácia e os conselheiros com a palavra. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestam. Abstenção. Abstenção. Ok, uma abstenção. Os demais conselheiros aprovaram a proposta orçamentária para 2021. Eu só queria, logo após a finalizada votação, dizer que, por conta da pandemia do coronavírus, por conta das dificuldades financeiras que muitos estabelecimentos, inclusive profissionais farmacêuticos, passaram ao longo do ano de 2020, que nós já estamos no presente, a diretoria, com muita inteligência, com muita sabedoria e com muita organização, ela ponderou no sentido de repercutir de maneira isonômica o que foi projetado para 2020. Tá? Então, o orçamento do programa 2021 acaba se espelhando também no orçamento do programa 2020, já que nós estamos tendo ainda um ano atípico, né? Um ano difícil para todos nós,
E mesmo com as dificuldades, o Conselho Regional de Farmácia do Pará está aí superando essas atividades, então por isso que a diretoria apresentou esse plano e eu apenas dou esse esclarecimento às senhoras e aos senhores conselheiros a título de conhecimento, ok? Então vamos passar agora ao item 6.4, o julgamento de processos administrativos fiscais. Conselheiro relator, doutor Orlando José Palheta Campos, com a palavra, por favor. Eu estou com um pouquinho de dificuldade na minha internet. Se a doutora Cíntia e o doutor Marcelo puderem me substituir quando eu estiver ausente, vocês podem ficar à vontade. Não sei quantos processos o doutor Orlando tem, mas eu deixo a plenária à vontade para iniciar essa discussão. Ok? Doutor Orlando, com a palavra, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, diretoria. Boa tarde aos nobres conselheiros, a toda a assessoria de comunicação e secretaria. Então, a mim foi encarregado de avaliar e declarar meu voto em 19 processos. Eu segui a linha que o conselheiro Arruda fez na última plenária extraordinária para votação, e segui a linha também que chegou ao nosso e-mail ontem de numerar de 1 a 19. Não sei se tem algum problema. Eu dividi em 3 blocos os processos avaliados. Ok para todo mundo? Ótimo. Por mim, ok. Ok. Tá numerado. Então, pronto. Ok, Orlando. Perfeito. Eu vou começar pelo terceiro bloco, que são os meus votos, que eu já antecipo que são para arquivar. É o processo de número 7, número 8, número 16 e número 18. Ok? O processo de número 7 é da empresa inscrição 14005, Estevildo dos Santos Correia Fama Cris, município de Santa Isabel, ausência de responsável técnico. Na defesa, informa que o farmacêutico ele é portador de uma neoplasia. Essa neoplasia ela foi comprovada através de laudo médico. Ele precisou se ausentar por estar passando por dores inconfortáveis, comprovados também através de um atestado médico. E o meu voto é pelo arquivamento desse auto. O outro é o processo de número 8, da empresa número de CRF 13274, Rocha e Rocha, Drogaria Econômica Limitada, drogaria econômica no município de São Miguel do Guamá. Ausência de responsável técnico, é uma farmácia de propriedade farmacêutica. A farmacêutica, apesar de não apresentar o termo de comunicado de ausência, ela declara de próprio punho que está grávida. A época em que ela se ausentou, ela é da faixa de risco, teve que se ausentar, enviou e-mail, não fez o comunicado de ausência. A gente tem ciência de toda a situação que já envolve esse ato. Em seguida a visita, ela entrou em trabalho de parto e, tendo em vista a particularidade do momento em que estava vivendo, que é a pandemia que nós estamos vivendo, eu voto pelo arquivamento do processo. O outro processo de número 16, processo da empresa 6288, Emir... Senhor Orlando, só um esclarecimento. Pois não. Todos esses processos, o senhor está dando parecer favorável ao arquivamento, é isso? Isso, votar em bloco, no caso. Ok, obrigado. Os conselheiros têm alguma objeção com relação à condução do conselheiro Orlando? Se houver alguma objeção, por favor, que se manifeste. Nenhuma. Eu quero questionar alguma coisa nesses processos, sim. Por favor, peça destaque, conselheiro. Peço agora. Tudo bem, sem problema. Peça destaque, por favor, para qual processo? Nos dois. Ok. Orlando, continue, por favor. Pronto, ok, tranquilo. O processo de número 16, a empresa inscrita no Conselho de Farmácia sob o número 6288, Emir C. Canto, Drogaria Carvalho, no município de Óbidos, ausência de responsável técnico. De acordo com a defesa, ele anexa fotos de um vídeo das câmeras de segurança interna, onde o fiscal esteve dentro da drogaria, passou o tempo que estava dentro da drogaria fazendo seu serviço como de praxe, e o profissional, que é proprietário, estava ausente, alegando que estava com problemas intestinais que foram comprovados através de atestado médicos também. O fiscal se ausentou e a defesa informa que após 27 segundos a saída do fiscal, o farmacêutico proprietário, no caso, se
se demonstrou presente. A empresa tem um aproveitamento de 83,5% e o meu voto, tendo em vista toda a situação também, é pelo arquivamento. Ok? Posso passar? Destaque, peço Ok, Orlando, destaque obrigado. novamente. Foi feito um pedido aí pelo conselheiro Patrick Luiz. Então, com a palavra o conselheiro Patrick Luiz. Eu não pedi, não. Quem pediu foi o advogado. Doutor, no que eu estou ouvindo, esse foi o primeiro a pedir destaque nos dois processos. Então, ele deu a preferência. Se eu não quiser a preferência, Não pedi destaque, não. Nenhum processo vou do passar a palavra para outro. conselheiro Orlando. Nenhum. Não pedi destaque. Nenhum processo do conselheiro Orlando, não. Posso dar sequência? Pode passar. Bem, então, oi. Posso falar? Alessandra, me corrija se eu estiver equivocado. Foi pedido, não, só um minutinho. Foi pedido de destaque. Não. O doutor Não, Vogado processo solicitou do destaque. Alessandra. O doutor Vogado solicitou. Ok, então. Ok, com a palavra do conselheiro advogado. Eu quero primeiro, antes de falar do meu pedido, acho que eu queria sugerir, nesse caso específico de julgamento de processo, para a gente não atrapalhar quem está dando seu parecer, quando for um caso de destaque, a gente faça pelo chat, por escrito, eu acho que fica mais agradável, não sei, só uma sugestão. Na verdade, a palavra, eu concordo com o senhor, doutor Henrique. Eu acho que a palavra é até educado, né? A palavra que mais se apropria para o processo. E os registros, por favor, sejam feitos no chat, para até não ficar registrado, tá bom? Com a palavra, doutor Henrique, por favor. Os três processos, até dentro de uma linha de comparando com outros momentos aqui das nossas discussões, pela informação que foi passada pelo Dr. Orlando, de antemão, assim, eu diria que os três eu voto pela manutenção dos autos. Principalmente esse último. É comum a gente ver aí relatos em defesas, 10 minutos depois que o fiscal saiu da farmácia, o farmacêutico chegou. Eu, já acompanhando a fiscalização algumas vezes, já saí da loja e a gente vê, depois de estar 1, 2 quarteirões, vê a pessoa voltando, mas enfim, acho que isso não seria justificativa, até tendo uma questão aí de isonomia com outros atos da fiscalização, acho que a gente deveria votar pela manutenção do auto de infração. Quanto aos outros dois casos relacionados a doenças, uma gravidez e o outro uma doença crônica, né? Principalmente o primeiro caso, acho que o colega deve estar provavelmente até afastado, né, de benefício do INSS, já que é uma questão oncológica. Como está essa farmácia até agora? Provavelmente, se for isso, continua sem farmacêutico. Não sei, uma diligência da fiscalização, no outro momento, o município de Santa Isabel é rota de passagem, né, para outras rotas de fiscalização, verificar, mesmo que a gente vote aí pelo arquivamento do auto, mas verificar como está a situação da loja, porque se o farmacêutico estiver afastado de benefício, o proprietário tem a obrigação de colocar outro farmacêutico lá durante esse período para a sociedade não ficar descoberta. Mesma coisa a questão da gravidez. Não sei, durante a pandemia, eu acho que grupos de risco aí que tiveram para ser afastados dos seus locais de trabalho, os colegas aí se mantiveram nos seus locais de trabalho, também não me sinto à vontade para votar pelo arquivamento desse processo. Então, de antemão, eu vou na contramão aí do parecer do Dr. Orlando e já antecipo meu voto pela manutenção dos três autos. Ok. O doutor Vogado fez a manifestação dele em relação aos processos relatados pelo conselheiro Orlando. Não havendo mais quem queira discutir, vou colocar em votação os pareceres do conselheiro Orlando. Aqueles conselheiros que forem favoráveis permaneçam como estão. Contrário, já declarado o conselheiro Vogado, só querendo que o senhor ratificasse, por favor, doutor Henrique. Doutor Henrique, você poderia ratificar o seu voto contrário, por favor? Foi contrário ao arquivamento dos três autos. Marcelo, contrário. Estou com um pouquinho de dificuldade para ouvir. Perdão insistir nisso aí, eu acho que está muito barulho. Não estou conseguindo ouvir bem, perdão. Tá?
Marcelo, puxa aí essa votação, Marcelo. Acho que a internet do Daniel ficou ruim. Não, eu estou perguntando se alguém tem favor, alguém tá favorável ao relato do conselheiro Henrique. Eu sou favorável ao relato do conselheiro Somente Henrique. ele. Eu sou favorável também. Por isso que eu não entendi direito se a gente já estava em regime de votação. Falhou para mim, eu não entendi. Sei que a gente estivesse em discussão ainda. Por isso que eu queria até perguntar... Foi declarado aqui pelo relato do conselheiro. Nesses dois casos, eu queria até pedir que o conselheiro Orlando fizesse só... reiterasse a informação do perfil de assistência, dessa que o doutor Henrique pediu destaque aí, só para a gente ficar mais tranquilo na hora de fazer o voto. Na verdade, ele não pediu destaque, ele fez voto contrário, né? Ele fez voto contrário ao parecer do relator, e nós já colocamos esse processo em votação, né? Eu sei que, lamentavelmente, às vezes a gente tem essa questão operacional da internet que acaba atrapalhando, né? Mas... É porque, considerando essa história da internet, acho que tem que ser um pouco pausado. Foi colocado em discussão. Acompanhar. Nós estamos fazendo o mais pausado possível, conselheiro Patrick. Tanto que eu perguntei mais 2 ou 3 vezes, né? Então, a gente está tentando ser o mais maleável possível, justamente considerando fatores externos que podem acontecer numa situação como essa. Então, o parecer do conselheiro Orlando é pela manutenção dos autos, pelo arquivamento dos autos, tá? E o conselheiro Henrique Vogado manifestou o voto contrário em relação Perfeito. Só uma questão de esclarecimento. Então, nós temos 2 posições. Só uma questão de esclarecimento. Claro. É possível? 100%, doutor. Fica à vontade. Não ouvi direito. Eu só queria, assim, é com respeito a 2 processos, né, que foram os 2 destaques pedidos pelo conselheiro Vogado, é isso? Foram os 4, na verdade, né? Foi os 4. É porque... Mas os 2 foram considerados. Os 2 foram contrários. Quais são os 2? Só, por favor, é o 7 e 8, é? Isso. Você pode, por favor, só para o esclarecimento final, antes da votação, dizer o perfil de assistência dos 2? O primeiro não tem histórico suficiente para declarar o perfil. O segundo é uma empresa reincidente de auto de infração. O terceiro é 83,5 e o quarto também 83,5. Obrigado. Então, vamos voltar para o regime de votação, né? Conselheiros favoráveis ao relato do conselheiro Orlando permaneçam como estão. Favorável com declaração de voto. Conselheiro Patrick, com a palavra. Vai ter a votação dos demais antes da declaração? Essa declaração, senhor, a gente está na fase dos favoráveis. Pessoal, para reiterar que eu entendo muito bem a ponderação do Dr. Vogado, porque a gente, nas plenárias recentes, chegou até a julgar processos parecidos, e esses processos parecidos, inclusive com um relato muito parecido como esse, de um colega que estava com problemas gastrointestinais, enfim, problemas de saúde, com apresentação, e esse processo o auto de infração foi seguido adiante. Então, uma ponderação, apesar de votar favorável, eu acho que deve ser arquivado mesmo, eu entendo a ponderação porque parece um pouco até incoerente. Claro que cada empresa tem uma posição, uma situação histórica diferente, mas eu entendo essa ponderação do conselheiro Vogado. Só para declarar isso. Contrário, por favor, se manifesta. Eu sou contrário. Marcelo. Vogado Os também. contrários que eu digo são favoráveis ao relato do Henrique, né? Isso. Ok, então a gente está constando aqui com o Henrique e com o Marcelo, contrários ao voto do conselheiro Orlando. Mais alguém? Ok.
Abstenção? Ok, aprovado o processo. Prossiga para o conselheiro Orlando, por favor. Obrigado pela participação. Segundo bloco, também vou seguir a linha, né? São os processos número 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 e 12 e 5. Deixei os 5 fora da ordem, mas eu explico por que depois. Posso continuar? Então, processo número 1, a empresa 10.915... Só um minutinho, conselheiro Orlando. Pois não. Só um minutinho, conselheiro Orlando. O senhor pediu uma autorização. Eu só queria submeter seus conselheiros para que eles manifestem se tem alguma ponderação contrária ou não. Votar em bloco também, no caso. Ok, não havendo manifestação contrária, pode prosseguir. Obrigado, presidente. A empresa de CRF número 10.915, N Comércio de Produtos Farmacêuticos Limitada, Drogaria Mais Saúde, no município de Acará. Estabelecimento funcionando sem carga horária exigida. De acordo com a defesa, a empresa afirma que o farmacêutico deu baixa dias antes da fiscalização. A empresa procurou profissionais dentro do município ou pelas redondezas e até o momento da defesa não tinha obtido sucesso. Fala que não tem disponível farmacêutico no mercado e o meu voto é pela manutenção do auto. Processo número 2, da empresa 9505, MQ Silva, Crente Farma, município de Acará. Estabelecimento funcionando sem carga horária exigida. A empresa se manifesta contra o termo de ajustamento de conduta, diz que vai se reunir, é o que está na defesa, com o Ministério Público, mas isso ainda não ocorreu. Ela tem um aproveitamento de apenas 20%, não estando de acordo, a defesa foi feita em desacordo com a resolução 566 de 2012, sem procuração para representar a empresa também, e o meu voto é pela manutenção do auto. Processo de número 3, empresa CRF 12310, LFV Neto Eireli, Farmavida, município de Acará também. Estabelecimento funcionando sem carga horária exigida. A empresa se manifestou contra o TAC, em confronto, obviamente, contra a assistência farmacêutica. Também fala que vai ter entrar com a ação do Ministério Público, mas não ocorreu nada na defesa, não tem nenhuma manifestação na defesa sobre o assunto. A empresa tem um aproveitamento de apenas 12,5%, não estando de acordo também a defesa com a resolução 566 de 2012, sem procuração para representar a empresa. Meu voto também é pela manutenção do auto. Processo de número 4, na empresa 11264, MP da Silva Comércio de Medicamentos Limitada, Farmácia do Trabalhador, Acará também. Estabelecimento funcionando sem carga horária exigida. Ela informa que não tem, na defesa, ela informa que não tem farmacêutico no município para atender a demanda, a necessidade das empresas. A empresa tem um aproveitamento de apenas 20% durante a sua existência e o meu voto também é pela manutenção do auto. Processo de número 9, empresa 11941, Simone Petri ME, Farmácia do Trabalhador do município de Óbidos. Estabelecimento funcionando sem carga horária exigida. A empresa estava em atendimento, sem assistência farmacêutica homologada no Conselho Regional de Farmácia, no horário declarado de assistência farmacêutica. A empresa tem um aproveitamento de apenas 66,67%. Ela solicita a retirada do auto devido possuir farmacêutico, mas não está homologada no Conselho nem declarado horário de funcionamento também. Meu voto é pela manutenção do auto também. Okay? Processo de número 10. Empresa CRF 5785, MJ Imbelone Abreu, Farmácia do Parente, município de Óbidos. Estabelecimento funcionando sem carga horária exigida. A empresa estava em atendimento sem assistência farmacêutica durante o horário de funcionamento. O proprietário que assina, inclusive, o termo de visita. Ela tem um aproveitamento de apenas 38,15%, tá? Sendo reincidente também.
A empresa apresenta documento de inscrição datados após a vistoria, ou seja, ela foi vistoriada, foi visitada, e após esse processo ela se movimentou para tentar inscrever um possível responsável técnico. Ela solicita a retirada do auto, dizendo que em visitas futuras ela vai estar totalmente regularizada. Levando em consideração tudo que foi dito, meu voto é pela manutenção do auto também. Processo de número 11, empresa, número de inscrição 12906, Farmaplus, Farmaplus 24 horas, município de Óbidos, estabelecimento funcionando sem carga horária exigida. A empresa estava em atendimento, sem assistência farmacêutica, fora do horário declarado, atendendo a farmácia, um atendente de farmácia que assina o termo de visita, devido ter ocorrido mudanças no horário de funcionamento. A empresa, ela fala que ela modificou o horário de funcionamento em contrato, mas não informou ao CRF, não enviou documento e não homologou também. Meu voto também é pela manutenção do auto. Processo de número 12, empresa de número de inscrição 805, CJ Barros, farmácia Beira-Mar, estabelecimento funcionando sem carga horária exigida. A empresa está sem integralidade de assistência farmacêutica durante seu horário de funcionamento. Ela alega que está seguindo observações previstas no termo de ajustamento de conduta, mas a empresa não assinou o termo de ajustamento de conduta no município. Ela se negou a assinar o termo de visita também. A empresa é reincidente, tem um aproveitamento de 80% durante sua vida útil. Meu voto é pela manutenção do auto também. Processo de número 5, mesmo fora da ordem, eu deixei por último. A empresa número, de acordo com o que está escrito, foi escrito, na verdade, 12059, Luziene Amaral de Brito, Farmavida, município de Acará. A empresa está com o CNPJ cancelado na Receita Federal, ela fez baixa do CNPJ no Conselho de Farmácia, estava funcionando mesmo após a baixa, sem a defesa ela estava em desacordo com a Resolução 566 de 2012, e meu voto é pela manutenção do auto. Esses são os meus votos do primeiro bloco. A solicitação é que seja votado em bloco, mas fica a critério. Eu não tenho nenhum destaque quanto aos processos. Eu tenho uma sugestão a fazer, então não sei se eu manifesto agora ou no final. Fica aí com a mesa diretora. Aí. Não, mas não houve destaque no relato. Não houve destaque em relação ao relato do conselheiro, né? Então, a partir desse momento, como novo destaque, nós vamos colocar o processo em votação, conselheiro Henrique. Mas se o senhor quiser fazer uma peço depois sugestão, um pode tempo ficar à para uma vontade. sugestão, tá? Não, pode fazer agora, por favor. Teve três processos que o Orlando relatou, o 2, o 3 e o 5, que ele disse que ele estava fora do padrão da 566, né? Eu não sei se nós temos poder para decidir isso agora, ou se cabe uma consulta ao jurídico quanto à questão do regimento interno e da própria 566, mas a minha sugestão seria a seguinte: nós temos alguns processos que as defesas são intempestivas, que eles não vêm nem para julgamento, porque eles já estão fora do padrão da 566 por terem sido apresentadas defesas fora do prazo. Não sei se nós poderíamos transformar esse intempestivo, esse termo, para defesas fora do padrão da resolução, e casos como esse que o Orlando apresentou, que estão fora do padrão, eles não viriam nem para julgamento, eles já seriam automaticamente direcionados para esse tipo de processo fora do padrão, que eles já seriam aprovados na plenária e votação. Não sei se nós podemos decidir isso agora, ou se a minha proposta está fora do que prevê a resolução. Confesso que eu não me debrucei sobre o tema, só... Conselheiro Henrique. Oi. Não, tudo bem que falhou a ligação aqui, e eu acabei tendo que lhe interromper, viu? Não, mas eu concluí já. Tá, então o que o senhor está ponderando é apenas que se ele é fora do padrão, que isso não seja nem colocado no julgamento. Eu concordo com o senhor. Deve ter sido alguma falha do processo de triagem do jurídico, da secretaria, mas pelo menos foi detectado pelo conselheiro. Isso mostra que o conselheiro está fazendo o trabalho de maneira prestimosa, né? Então vamos prosseguir o processo de votação. Favoráveis ao relato do conselheiro Orlando, permaneçam como estão. Contrários, por favor, se manifestem.
Abstenção, por favor. Aprovado os relatos do conselheiro Orlando. Prossiga, conselheiro Orlando, por favor. Obrigado, doutor Henrique. Obrigado, presidente. Então, o segundo e último bloco, eu também numerei ele de acordo com o que estava previsto. Solicito autorização para seguir como de praxe e também solicito a votação em bloco dos mesmos. Não há objeção, conselheiro Orlando. Pode prosseguir. Obrigado. Processo de número 6, empresa CRF 14677, NP Rodrigues Ferreira Eireli, drogaria Bem-Estar, município de Santa Isabel, sem responsável técnico. Na defesa, a empresa formaliza que ela entende a necessidade de contratar e ter um profissional farmacêutico, mas ela alega que pela pandemia não conseguiu contratar ninguém em tempo hábil. Logo em seguida, a empresa deu entrada no conselho após a vistoria e o auto ser lavrado e regularizou a sua situação. Meu voto é pela manutenção do auto. Processo de número 13, empresa CRF 5744, LG Couto ME, Mini Farmácia Santa Terezinha, município de Óbidos, sem responsável técnico. A empresa, durante o horário de funcionamento, ela reconhece que errou, está na defesa isso, mas alega que o farmacêutico se mudou para Santarém sem avisar a empresa e deu baixa na CRT. Eles estão atrás de farmacêuticos, é o que consta na defesa, mas eles não estão tendo êxito. A empresa tem um aproveitamento de apenas 48%. Meu voto é pela manutenção do auto. Processo de número 14, empresa 5743, RA da Silva das Chagas, Mini Farmácia Cidade Nova, município de Óbidos, sem responsável técnico. A empresa ela alega que tentou homologar durante a defesa, ela tenta homologar que houve uma contratação de farmacêutico, mas ela não teve tempo hábil para fazer a homologação devido a processos burocráticos. A empresa tem apenas 28,57% de aproveitamento e é reincidente. Meu voto também é pela manutenção do auto. Processo de número 15, empresa 14387, AM de Barros Júnior, Farmácia da Praça, município de Óbidos, sem responsável técnico. A empresa ela não contratou um farmacêutico responsável para homologar no conselho, alega quem tentou enviar a documentação de um possível farmacêutico, mas ela não apresenta essas documentações no dia anterior ou no dia do auto de infração, alega que são problemas burocráticos, falta de documentação a ser homologada, porém não apresenta a documentação. A empresa também é reincidente e o meu voto é pela manutenção do auto. Processo de número 17, empresa inscrita no Conselho sobre o número 12288, RF Benevides Hiperfarma, município de Bujaru, sem responsável técnico. A empresa ela alega que a defesa que o responsável ele estava em Belém para exames admissionais, assinatura de carteira e afins, porém os documentos apresentados são posterior ao auto de infração, termo de visita. A visita ela foi autuada à referida empresa. A empresa apresenta apenas 20% de aproveitamento. Meu voto é pela manutenção do auto. E o último processo de número 19, empresa número de inscrição 14535, EO Barros Representações, Rede Top Pharma, município de Mãe do Rio. A empresa estava sem certidão de regularidade técnica vigente, foi dado baixa no dia 30/6/2020. Em sua defesa, a empresa informa que está em período de protocolização de documentos para que alguém assuma a responsabilidade técnica. A visita foi feita no dia 26/7/2020 e a situação ainda não havia sido resolvida. A empresa tem 75% de aproveitamento e o meu voto é pela manutenção do auto. Esses são meus votos, nobres conselheiros. Desculpa aqui a lentidão, mas coloquei em discussão os pareceres do conselheiro Orlando. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em votação.
Favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenção se manifeste, por favor. Aprovados os relatos. Obrigado, conselheiro Orlando. Mais alguma outra ponderação? Expõe, apenas isso. Mais alguma outra ponderação? Não. Então, encerrados os processos, a Alessandra me corrija. Nós temos algum outro ponto pendente na plenária? Não, doutor, só esses. Ok, então passa o último ponto da plenária. Eu que correr com a palavra as senhoras conselheiras, por favor. Para falar. Mais algum? Ok, prossiga, conselheiro Patrick. Primeiro, eu acho que depois de algumas plenárias desse formato aí pelo Zoom digital, isso foi um pouco difícil de acompanhar, essa questão do tempo de envio, enfim, a organização dos processos. Eu acho que hoje o relato que o conselheiro Orlando fez foi mais fácil de acompanhar, apesar da dificuldade da internet, porque já havia os processos já vieram numerados por bloco, acho que foi mais tranquilo de acompanhar e fazer o encaminhamento. Mas eu queria, no que ocorrer, além de parabenizar o Orlando, também assim, ponderar, pedir que a diretoria considerasse a possibilidade da gente trazer essa plenária para que os próprios conselheiros ponderassem essa questão, para uma possibilidade da gente trabalhar com semipresencial ou com uma antecedência de envio de documentação prévia, já que os relatos são feitos anteriormente, né, desse material impresso, até mesmo a possibilidade da gente voltar à transmissão ao vivo dessas plenárias, pessoal. Os colegas estão perguntando, querem saber como foi. Eu sei que eu já até vi que ela é posteriormente colocada no canal do YouTube do Conselho, mas eu não vejo grandes dificuldades técnicas para essas plenárias voltarem a ser transmitidas ao vivo, né? Permitindo que os colegas, já que é uma plenária pública, possam também participar, possam também fazer comentários, possam também trazer seus questionamentos e dúvidas para a plenária, como ela vinha sido feita anteriormente ao processo da pandemia. A gente entende que há necessidade da gente fazer essa reunião de forma online, até porque alguns dos conselheiros têm possibilidade, não podem fazer presencial, isso é tranquilo e perfeitamente plausível. Agora, não há motivo ainda para a gente não conseguir, como eu disse para vocês na plenária passada, é muito simples transmitir ela ao vivo, ainda que seja pelo Zoom ou por outro mecanismo, é muito simples. O Conselho conseguiu fazer uma transmissão ao vivo da cerimônia de entrega, inclusive com organização, com tecnologia, e a atividade fim do Conselho, que é a parte da fiscalização e a reunião mais formal, mais obrigatória que tem, que são as reuniões plenárias, elas também podem ser transmitidas ao vivo para dar maior transparência, maior conhecimento a tudo que vem acontecendo para toda a sociedade. Então, eu só queria encaminhar isso como o que ocorrer, para a diretoria ponderar e pensar e verificar a possibilidade de na próxima plenária, já trazer isso para a gente, né? Que fique registrado em ata também. Como diretoria, eu queria falar, tá? Eu acho que foi citado aí com relação à transparência, para dar mais transparência, né? Eu não vejo falta de transparência no trabalho da diretoria ou no trabalho dessa plenária. E, na verdade, o que eu entendo é a dificuldade da gente manter os microfones desligados na hora que devem ser desligados, as interrupções que podem haver liberando essa reunião plenária online da forma que estão solicitando, né? Quero reforçar também que durante a transmissão ao vivo foi contratada uma empresa de assessoria de eventos que esteve aqui com todo o suporte para que o evento ocorresse na maior tranquilidade e fosse o sucesso que foi. E isso traz custos para o Conselho.
A plenária fica gravada, fica disponível no YouTube, e acredito que enquanto houver a pandemia, a minha decisão como diretor, acredito que a diretoria pode acompanhar também, ou pode se manifestar, mas acredito que acompanhe, é de que a gente continue desta forma. Gostaria de manifestar meu posicionamento também, né, em relação ao formato das assembleias. Eu sugiro que nós permanecemos dessa forma, até porque realmente, se for uma plenária aberta, a gente... Se nós, ainda agora eu movimentei a cadeira com o microfone ligado, então, se nós que estamos aqui envolvidos nessa plenária, às vezes cometemos essas falhas e acabamos atrapalhando a fala de algum colega. Então, eu sugiro que a gente permaneça no mesmo formato. Em relação ao envio de documentação em tempo hábil, assim, eu volto a questionar esse ponto, que está muito vago esse tempo hábil, porque nós estamos enviando a documentação da mesma forma que o Conselho Federal nos envia no mesmo tempo, no mesmo período, no mesmo intervalo de tempo. Então, eu consigo ler a ata, eu consigo receber os documentos, assim como os outros conselheiros. Eu acho que isso daí a gente precisa também esclarecer, tá? E na minha posição, meu voto é que a gente permaneça no formato que estamos. Eu gostaria de fazer uma manifestação, por favor, ainda, enquanto diretoria. Ok, presidente? Eu só queria Só objeção, colocar... na verdade, eu só queria restringir, após o pedido de inscrição que eu liberei, aqui como a diretoria foi citada, que a diretoria se manifeste, mas os demais conselheiros, com todo o respeito que tenho por todos, se resignem com relação ao assunto, já que o que ocorrer não tem pauta de votação, discussão, etc. Então, é apenas uma pauta de esclarecimento, que é muito bem-vinda. Até porque eu também gostaria de, no final, também dar uma mensagem sobre o que foi colocado e ponderado pelo conselheiro Patrick Luiz. Então, assim, só rememorando também as questões com relação à transparência das plenárias, que nós fomos um dos pioneiros, né? Nós, sem qualquer tipo de provocação, nós já transmitíamos as plenárias online, né? Nós já transmitíamos as plenárias presenciais online, então não há qualquer tipo de receio com relação a isso. Eu acho que o que está sendo colocado como dificuldade realmente, alguma dificuldade técnica, né? O fato da transmissão que foi citada, da solenidade, é uma situação completamente diferente da plenária, que é todo mês. Enfim, nós tivemos que montar toda uma estrutura para que fosse feita aquela transmissão naquela qualidade, daquela forma que foi transmitida. Então, enfim, eu acho que tem que manter do jeito que está, posicionamento meu, porque daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai poder fazer as nossas plenárias presenciais de novo, vão poder voltar à transmissão, mesmo porque depois as plenárias elas são colocadas realmente no YouTube, pode ser colocada, e a transparência é total, sem contar que o colega sempre tem a porta aberta aqui dentro do conselho, conosco, diretores, conosco, conselheiros, né, qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de contribuição, eles sempre procuram e fazem. Então, eu não vejo realmente problema de a gente segurar por enquanto esse formato até que a gente retome as atividades, né, normalmente. Enfim, era só um comentário realmente que eu gostaria de fazer. Bem, eu vou dar encaminhamento aqui ao encerramento da plenária, agradecer os senhores e as senhoras conselheiros. Quero saber se eu vou abrir uma exceção, tá? A nossa conselheira aniversariante, se ela quer falar alguma coisa, né? Eu sei que a Nazaré está sendo firme e forte, como sempre foi, né? Mas dessa vez tem que ser o dobro, né? Mas eu queria saber, Nazaré, se você quer transmitir alguma mensagem, se tem algo a declarar, porque isso aqui está, enfim, está gravado para a produção farmacêutica no estado do Pará, para o Brasil como um todo.
Eu queria saber se a Nazarena quer fazer alguma manifestação. Estou te citando. Eu gostaria. Então, fica à vontade, minha amiga. Tá. Primeiro, agradecer imensamente a solidariedade de todos os que foram manifestadas, né, para mim, pela situação que eu estou passando, né, na família, e também a demonstração de muito carinho pelo meu aniversário. E eu queria citar apenas uma autora que eu gosto muito, que é a Cora Coralina, que ela diz assim: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Então, a mensagem que eu queria passar para vocês era essa, de muita paz, de muita tranquilidade, que a nossa vida é muito curta para que a gente perca com inimizades, com situações que não constroem, né? Então, a minha mensagem seria essa, né? Que a vida só tem sentido se a gente conseguir tocar o coração das pessoas. É isso aí, pessoal. Muito obrigada a todos por toda a solidariedade que eu tenho recebido durante esse 1 mês e pouco que eu estou vivendo essa situação, e também pelo meu aniversário hoje. Muito obrigada, é isso. Obrigada, presidente, muito obrigada. Eu que agradeço, Nazaré, tudo que você representa para a profissão farmacêutica no Estado, e também que só queria registrar que recentemente nós tivemos a perda de alguns colegas farmacêuticos, né? Nós temos alguns colegas farmacêuticos que estão em estado grave, em observação, alguns inclusive já se deslocaram do estado do Pará, e eu queria só registrar, em nome do plenário do Conselho de Farmácia, os meus votos para aqueles que já se foram, para suas famílias, nossos sentimentos, né? Nossos votos de que encontrem paz no coração de Deus, e aqueles que estão lutando bravamente para que o Covid não os conduza para outro mundo espiritual, e que eles sejam fortes. Eu tenho certeza que eu conto com o apoio das senhoras e dos senhores aqui presentes. Vamos torcer para que nenhum de nós seja... Agora, nos últimos tempos, alguns conselheiros me relataram que estiveram contaminados, né? Então, acho que a decisão de manter a plenária online, ela preserva todos nós. O distanciamento a gente tem buscado, mesmo nas dificuldades, né? O Dr. Deik tem sido muito, 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 muito importante nesse processo. Não só o Dr. Deik, mas toda a equipe, né? Da assessoria tem sido importante, porque semana passada nós tivemos um processo dos colegas lá em Castanhal. Se não fosse o Dr. Deik ter ido participar, mostrar a cara, ajudar os futuros farmacêuticos, a gente estaria fazendo um processo de trava, porque isso daí não tem previsão em lugar algum. Então, acho que assim, quanto mais diligentes nós formos e mais presentes na vida dos colegas, vai ser melhor para todos nós. Acho que a ponderação que foi feita inicialmente sobre a questão das plenárias online, acho que ninguém nesse país tem dedo para apontar para o estado do Pará, porque o Pará foi o primeiro a fazer ao vivo, foi o primeiro a mostrar ao vivo, foi o primeiro a dialogar ao vivo, foi o primeiro a buscar isso daí. E se fosse fácil, o Conselho Federal de Farmácia, com 100 milhões de reais de orçamento, faria isso há muito tempo, né? Mas a gente sabe que a transparência, ela não é algo que está no dia a dia de algumas pessoas. Ela está no dia a dia de quem realmente trabalha, que não tem nada a dever para a profissão farmacêutica, para ninguém. Então, eu vou pautar isso na diretoria como uma solicitação, um requerimento, uma observação que foi feita por um conselheiro nosso, que acho que o conselheiro merece todo respeito. E em cima do respeito que nós destinamos, não só ao conselheiro, mas a todo farmacêutico, nós vamos colocar isso em pauta, como nós já colocamos há 2 meses atrás. Isso foi pautado e a diretoria deliberou em respeito à vontade soberana dos conselheiros, né? Que alguns se manifestaram contrário, né? Mesmo oficiosamente. A gente não precisa de uma plenária para decidir se vai ser online ou se vai ser física, porque a gente precisa proteger a profissão farmacêutica, inclusive nossos conselheiros, nossos funcionários. Tanto é que o CRF do Pará foi o único que não fechou durante toda a pandemia, é o único que até o presente momento permanece aberto, preservando os funcionários em idade de risco. Nós não tivemos nenhuma perda, graças a Deus, nosso corpo funcional, mesmo com alguns doentes. Enfim, nós estamos trabalhando. Então, eu agradeço a todos os senhores e senhoras pela nossa plenária mais uma vez. Peço que
Deus nos ilumine, nos acompanhe. E, Nazaré, mais uma vez, que Deus te abençoe. Eu espero um dia ter a oportunidade de ter uma plenária no dia do meu aniversário, não seja uma plenária de paz, igual a tua, viu? Porque tem umas plenárias que só guerra, só mar de lama, não vai em lugar algum. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem em paz e uma boa tarde. Boa tarde. Boa Tchau. tarde, pessoal. Um abraço a todos aí. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Um abraço a todos.